Your Excellency President Lourenço, President of Angola, and Chairperson of this meeting, His Excellency Faki Mohammed, Chairperson of the African Union Secretariat, Excellencies, Heads of State and Government, and all the heads of delegations. I thank you for having come to Uganda for this conference and for having agreed to have your conference here. The subject we have just discussed is a primary one, agriculture. As I said in my speech, when we were still fighting as a political liberation movement, we clarified our ideas. And as I said in my speech, we identified the 4 sectors of economy, of a modern economy. As you can see, Uganda is a very rich country. We have got everything. But the problem was organization, how to organize the country in a modern way. So we identified the 4 sectors: commercial agriculture, manufacturing, services, tourism, hospitality, professional services, and later on, another sector, ICT. That's how the economy has been growing quite well. We are now a middle-income country, but we are going to grow even much faster than we have been growing. It is therefore very important for me, who has been active for the last 64 years. I've been involved in African and Ugandan issues, to have a chance to meet with the people from the rest of Africa so that we can share notes. It is possible for Africa to grow. We have got everything. It is just ideological, philosophical, and strategic mistakes that make our countries lag behind. Therefore, if we meet and share ideas like we have done now, we are going to sort out all this. So I'm very happy, and I thank His Excellency President Lourenço for chairing this meeting, and I thank His Excellency Faki Mohammed, and I thank all of you who came here today. Thank you so much. Thank you so much, Excellency President. The final closing remarks will be by His Excellency João Lourenço, President of the Republic of Angola, First Vice Chair of the African Union, and the Chairperson of this session. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Sua Excelência Yoweri Kaguta Museveni, Presidente da República do Uganda, Sua Excelência Presidente Selassie da República da Etiópia, Sua Excelência Presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki, Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo, Suas Excelências Representantes de Chefes de Estado e de Governo, Excelentíssimos Ministros, caros embaixadores, minhas senhoras, meus senhores, caros convidados. Chegamos ao fim desta Cimeira Extraordinária da União Africana, que se debruçou sobre o Programa Integrado para o Desenvolvimento da Agricultura em África, durante a qual apreciamos documentos que ilustram com bastante clareza
o que foi feito nos últimos anos, desde a aprovação da Declaração de Malabo em 2014 e o que se pretende para os próximos 10 anos, tal como está plasmado no Plano de Ação Decenal 2026-2035 e na Declaração de Kampala sobre o PIDA, documentos fundamentais adotados nesta conferência que agora termina. No dia de hoje, durante os debates dos temas agendados, tivemos a oportunidade de fazer o devido seguimento, o que nos permitiu constatar que houve uma grande unanimidade de pontos de vista sobre a necessidade do cumprimento das decisões aqui tomadas, que serão cruciais para a efetivação dos principais desígnios desta cimeira, que são principalmente os de construir sistemas agroalimentares robustos, resilientes, inclusivos e sustentáveis, tendo em vista o crescimento econômico sustentável e a prosperidade partilhada. Temos plena consciência de que no nosso continente possuímos condições favoráveis para o desenvolvimento de uma agricultura produtiva que possa satisfazer não só as necessidades dos nossos países, como também a procura por alimentos noutras regiões do nosso planeta. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, a Cimeira abordou exaustivamente as questões relativas à paz e à segurança em África, dando especial realce às questões ligadas ao aumento das ações terroristas e do extermínio violento e às mudanças inconstitucionais de governos democraticamente eleitos. Como sabemos, os esforços que envidamos para debelar este mal, que aflige essencialmente uma parte do nosso continente, não nos terão levado a resultados desejados, de termos um continente onde a paz e segurança, a estabilidade das instituições do Estado sejam o garante do desenvolvimento econômico e social dos nossos países. Lamentavelmente, algumas destas más práticas desviam-nos do objetivo central do nosso continente, o de promover o desenvolvimento, tendo como base propulsora a agricultura, tema que mereceu toda a nossa atenção nesta conferência e que nos deveria levar a encontrar as soluções para os problemas políticos que afetam alguns dos nossos países, sem o recurso à violência ou ao uso da força das armas. Aproveitamos esta oportunidade para manifestarmos a nossa preocupação com a situação de guerra que o povo do Sudão enfrenta, suas graves consequências para a vida e segurança dos cidadãos, para a economia do país e dos países vizinhos, pelo elevado número de refugiados que recebem. Mais uma vez, apelamos às partes em conflito a considerar seriamente a necessidade de resolução do conflito pela via do diálogo. O conflito entre a RDC e o Ruanda pode conhecer um desfecho em breve, se tivermos em conta os grandes avanços alcançados nos últimos meses nas reuniões do processo de Luanda a nível ministerial. Uma cimeira ao mais alto nível ajudará com certeza a desbloquear o impasse, para evitar o retrocesso do processo e assegurar que não sejam desperdiçados os entendimentos e ganhos já alcançados, nomeadamente no que concerne à neutralização das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, e a retirada do contingente militar do Ruanda do território da República Democrática do Congo. Moçambique, país que enfrenta um conflito armado em Cabo Delgado, que ainda não foi estabilizado em definitivo, vê-se a braços com um novo desafio à democracia, tratando-se desta vez do surgimento de uma crise pós-eleitoral que em 2 meses ceifou já mais de 200 de vítimas humanas a lamentar, para além da destruição de importantes infraestruturas econômicas e sociais. Depois do anúncio definitivo dos resultados eleitorais após a análise do contencioso eleitoral pela entidade competente
e marcada a data para a investidura solene do presidente eleito, o continente e o mundo estão convencidos que prevalecerá o espírito de unidade dos moçambicanos, do diálogo e concertação tão necessários para o restabelecimento da ordem pública, do pleno funcionamento das instituições, da retoma da atividade econômica e comercial e o retorno à vida normal dos cidadãos. Moçambique e os moçambicanos voltarão a sorrir e unidos trabalhar para o desenvolvimento econômico e social do país. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, reconhecemos que, apesar de tudo, houve alguns progressos no nosso desempenho a nível geral no domínio da agricultura, quanto ao cumprimento das nossas decisões e estratégias que delineamos em fóruns com este nível de importância. Esta constatação é encorajadora e evidencia que, se colocarmos mais empenho, mais determinação, mais recursos materiais e financeiros em prazos apropriados nos planos de execução dos nossos objetivos de desenvolvimento agrícola, poderemos dar passos importantes para sairmos deste estágio de vulnerabilidade e passarmos para uma época de maior dinamismo e de resultados efetivamente substanciais que poderão constituir o pilar da nossa segurança alimentar. Com estas palavras, declaro encerrada a Cimeira de Kampala. Muito obrigado pela vossa atenção. Thank you so much, Excellency Chairperson, and Excellency is available. His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni will host the heads of state and government delegations to lunch at Sunset Restaurant, which is one level above this conference room. Ushers and usherettes will guide the direction. All distinguished guests are also invited to a luncheon at the tent by the lakeside. Ushers and usherettes will also guide. Special thanks to all our interpreters who have made this possible, and also all support staff. Excellencies, at this time, may we rise up for the AU and Uganda anthems in closure of the session. I thank you. So much, Your Excellencies. Only find here, in the lush green all around us and the wondrous sights within. It's what you feel in the gentle caress of tropical wind from the mountaintops, and the glow in your heart from a warm neighborly invite. It's in the distinct aroma of our cooking to the taste of food that takes you on a journey.